Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Falei outro dia aqui sobre o ministro Milton Ribeiro, da Educação, que deu um show numa entrevista dada à TV Brasil, no programa Sem Censura. O que o ministro disse para me agradar tanto assim? O que foi que ele falou? Bom, ele, em resumo, ele passou para as ideias das pessoas, né, que estão apaixonadas por volta de Luiz Inácio da Silva, o ladrão, o mijão, né? O ministro disse assim: os institutos federais de educação, com ensino tecnológico e profissionalizante, serão as vedetes do futuro. Indiretamente, o ministro disse estar cansado de encontrar motoristas que têm graduação completa. Tem muito engenheiro, advogado, psicólogo dirigindo Uber porque não consegue colocação devida. Mas se fosse técnico em informática, fosse um tecnólogo, né, ele tivesse conhecimento técnico de, vamos dizer assim, de carpintaria, de marcenaria, de pedreiros para a construção civil, pedreiros qualificados, chefes de obra, enfim, estudos técnicos e não participantes dessa indústria do doutorismo, do pós-doutorismo, do bacharelismo, do pós-doutorismo no exterior, né, com dinheiro que nós não temos, pedimos dinheiro emprestado para mandar gente para o exterior fazer pós-doutorismo. E quando vem para cá, o pessoal não trabalha na iniciativa privada, trabalha no emprego público e já começa o salário dele pelo mais alto grau, o salário semelhante ao do presidente da República. Bem, se o ministro está certo no que ele disse, e ele está muito certo, se fosse técnico de informática, estaria empregado porque há demanda muito grande. Então, o futuro são os institutos federais. Atenção, como é na Alemanha hoje. Na Alemanha, há poucos os que fazem universidade, são muito poucos. A universidade é para poucos. No Brasil existe essa indústria da qual falei, do doutorismo, do bacharelismo. É uma coisa impressionante. Se formam bacharéis, não vão às escolas, né? Fingem que dão presença às escolas das faculdades, né? E se formam e acham que o canudo vai transformar aquele cidadão que ganha um salário mínimo em um cidadão que vai ganhar 30 mil reais por mês. Essa ilusão não existe. Na Alemanha, a formação é basicamente técnica para a assessoria. Uma minoria é que faz a universidade. Primeiro, porque não há recursos na Alemanha para tanto doutor, tanto bacharel, tanto psicólogo, tanto engenheiro. Não. O que o técnico de engenharia faz, ele é complementado por um engenheiro que efetivamente possa se formar. Mas é preciso que alguém tenha dinheiro para formar a nível superior, que efetivamente no exterior, na Alemanha, há o nível superior. A universidade, na verdade, deveria ser apenas para poucos, nesse sentido de ser útil à sociedade, completou Ribeiro. Os institutos federais, elogiados por Ribeiro, foram criados com o objetivo de fazer o degrau, né, antes da universidade. A universidade é para poucos, não há dinheiro, não há capacidade, não há professores, né, para tanta gente como os marxistas do Brasil querem. Os comunistas querem que todo mundo seja diplomado em nível superior, mas nós não temos dinheiro nem para pagar a escola primária das crianças que estão com frio, às vezes com fome, às vezes com a escola com os vidros quebrados nas janelas, né? O banheiro para fazer xixi e cocô, as crianças têm que pegar uma casinha, andar mais ou menos 500 metros lá atrás, onde a casinha foi feita, em cima de um ribeirão. Essa é a fotografia da escola no interior do Brasil.
Claro que se você for numa cidade como o Rio do Sul, nós não temos essa figura, mas você deve saber que cidades amplas, com todo um conjunto de estruturas extremamente bem feitas, né? Isso é uma minoria. É uma minoria. O Brasil, efetivamente, é o conjunto da nação. Não é um só. A nação são todos. Apesar de dizer que são essenciais à educação, os institutos de educação, o ministro mantém os investimentos neles com dificuldades. Claro, né? Pandemia, seca, de um lado, geada de outro. Se você olhar, isso provoca modificação no orçamento por conta da inflação que gera. A gasolina sobe lá fora, o petróleo sobe lá fora. O Brasil, que está qualificado dentro da OPEP, ele também faz parte e o preço da gasolina sobe aqui dentro. Não há como compreender quem enfrenta essa realidade, senão as pessoas que efetivamente estão preparadas para a compreensão deste aspecto. Documento enviado ao Ministério da Economia em maio admitiu que a verba para institutos federais estava aquém das necessidades reais das unidades. Bom, isso aqui não precisaria nem ter dito, né? O que, segundo o próprio MEC, comprometia o funcionamento geral das instituições. O funcionamento, às vezes, ele é feito com base em orçamentos de gente muito, 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 muito rica, que são os funcionários públicos, que eles, antes do fim do mês, têm o dinheiro depositado nas suas contas. Essa estrutura é que não quer ver as urnas eletrônicas auditadas e não quer ver o voto impresso em papel, que o eleitor apenas olharia dentro do sistema da urna eletrônica. Esse pessoal todo é muito contra o Bolsonaro. Segundo o ministro, metade das vagas das universidades é destinada a cotas para negros, cotas para quilombolas, e a outra parte vai para alunos melhor preparados. Eu acho justo, considerando que os pais desses meninos tidos como filhinhos de papai são aqueles que pagam os impostos do Brasil, que sustentam bem ou mal a universidade rica do Brasil. Não podem ser penalizados. Por fim, ele disse assim, dos 69 reitores das universidades federais, as universidades federais são essas que formam os marxistas, os professores marxistas que ensinam o seu filho e sua filha a amar Che Guevara, a amar Fidel Castro, a amar Luiz Inácio da Silva bêbado e mijão. Os marxistas são aqueles que gostam dos bolcheviques, gostam dos sindicatos, gostam dessa justiça injusta que nós temos mau exemplo no STF no Brasil, uma justiça que dá mau exemplo aos outros juízes de outras instâncias em todo o Brasil. É um STF incomum no mundo atualizado, é um STF que não tem méritos por esse nome de Superior Supremo Tribunal Federal. Não tem méritos. Desses, o ministro consegue conversar com 20 a 25. 10 deles eu trouxe para visitar o presidente. Quer dizer, ele convidou para ir visitar o presidente da República. Dos 69 reitores, a maioria pegou e rasgou o convite, não foi. Foram 10 visitar o presidente da República. Então, vejam, o ministro, na hierarquia, é ele que manda, né? Vejam como está a educação no Brasil, a que ponto nós chegamos da desorganização marxista, comunista, leninista, petista dentro deste país. 10 deles eu trouxe para visitar o presidente, uma coisa inédita, os outros não vieram. Não precisa ser bolsonarista, mas não pode ser esquerdista, lulista, comunista, psolista, MDBista. As universidades não podem se tornar um comitê político nem de direita, nem muito menos de esquerda. Parabéns, ministro, um abraço para o senhor, dê mais entrevistas, explique mais, dê os nomes dos reitores que não quiseram ir visitar o presidente da República, eleito, né? Eleito, democraticamente eleito, né? Ele não foi nomeado por decreto, não. Tá? Ele não foi guindado ao poder
por um ato revolucionário, não. Nem Bolsonaro, nem Hamilton Mourão foram colocados no posto em que estão por decreto. Eles venceram a eleição. E esses reitores desobedecem porque a formação bolchevique deles, sindical, não os faz obedecer. Eles são funcionários públicos imexíveis, uma verdadeira vergonha para o país. Quando o ministro fala desse jeito aqui, ele provoca ânsia de vômito nessa sociedade esquerdopata que veio de dentro das universidades. A grande parte de empresários, não todos, mas uma grande parte, que financia o comunismo no Brasil, da mesma forma como na Alemanha de Hitler, né? Os empresários movidos a muito dinheiro, eles foram levados a fechar as fábricas de geladeira e a construir fábricas de canhões. E eles ficaram ricos, muito ricos. Eles sabiam que eles estavam levando a Alemanha ao caos, mas eles estavam com dinheiro em casa. Eles ganhavam do Estado alemão para transformar fábricas de bens duráveis, né? Liquidificadores, geladeiras e máquinas de lavar, em fábricas de tanque. E eles não se interessavam o que estava sendo feito com esse tipo de modernização, de fechar fábricas de geladeira e transformar a fábrica em fábrica de tanque. No Brasil, esses marxistas do Ministério da Educação, eles não têm nada para eles que os agrade. Eles querem comunismo, eles querem marxismo. Se vocês verem a exportação da USP, a exportação dos professores da USP, é tudo exportação de professores comunistas, leninistas, bolcheviques, que vêm da USP dar aula nas faculdades comunitárias, nas faculdades de centros de nível superior no interior do Brasil. A exportação da USP, por exemplo, é um mau exemplo que está sendo dado a partir de uma universidade estatal de São Paulo, muito rica, muito cheia de dinheiro, um orçamento impressionante. É um dos lugares onde se fuma maconha abertamente. Lá a Polícia Federal não pode entrar. Vejam a que ponto chegamos. Então, quando o seu filho vai estudar numa universidade gratuita, paga pelo contribuinte, e o seu filho volta marxista, elogiando Che Guevara, preste atenção. Preste muita atenção. Provavelmente ele volta fumando maconha. E esta questão chama o conjunto da sociedade brasileira para perceber e entender por que Bolsonaro é tão rechaçado. Nós temos um compromisso de dizer para você que é preciso muito cuidado ao interpretar esses fatos que aparentam ser derrotas do governo federal, mas que são verdadeiras vitórias. Veja a votação que ganhou o pensamento do Bolsonaro nessa questão da auditagem das urnas eletrônicas e do voto impresso. Impressiona-me a qualidade do pensamento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que foi convidado por Bolsonaro e foi colocado dentro do governo federal, que tem um dos ministérios mais bem elaborados, bem preparados, bem organizados, jamais tidos no Brasil. Eu volto logo mais.